Boa tarde, 1h38 no Acre. Quero agradecer a sua audiência, você que acompanha o programa, estava acompanhando o programa Gazeta Alerta, não é? Agora você está conosco aqui no Gazeta Entrevista. Peço a sua audiência, hoje nós vamos falar sobre educação, sobre esporte. Peço que você fique aí, daqui a pouquinho o Miqueias vai colocar as formas como você pode acompanhar o Gazeta Entrevista, tem também o número do WhatsApp, que você vai fazer a sua crítica, vai fazer a sua pergunta, você que quer contribuir com a construção do conteúdo desse programa, peço que você coloque o seu nome, a sua cidade ou o seu bairro, tá bom? Mas antes de chamar os nossos entrevistados, eu tenho um recado para dar para você. Rapaz, está chegando uma novidade, vem aí uma grande inauguração, mais um Mercalli para você. É na Avenida Getúlio Vargas, no Bosque, em frente à Praça do Juventus, no antigo Pague Pouco. O melhor vem agora, você vai poder comprar de verdade, pois serão 300 ofertas exclusivas, apenas na loja da Getúlio Vargas. Isso é que é promoção de verdade, é qualidade, variedade e preço de verdade que você já conhece do Mercalli, né? Agora, ainda mais perto de você, em mais uma loja. Logo mais, a gente traz a data de inauguração para vocês, tá certo? Portanto, tá aí, 300 ofertas exclusivas em mais uma unidade do Mercalli aqui, no antigo ali, onde era o Juventus, né? Era o Pague Pouco, e aí agora está com a bandeira do Mercalli. Eu vou pedir para a produção, já é possível apertar o piloto ou não? Ainda não, né? Então vou pedir para a produção, antes de a gente chamar os nossos entrevistados, tem um material que está no ponto aí, senhor Miqueias? Tem? Você pode falar comigo? Ok. Então, olha, você vai assistir agora, só para você que não chegou agora em casa, chegou tarde do trabalho para almoçar. Então, eu peço que você preste atenção nesse material que já foi veiculado no Gazeta Alerta. Mas é um assunto, não há nada mais importante do que isso aqui na nossa região. Aliás, destaque no Brasil inteiro, né? Inclusive em sites de repercussão internacional. Aperta o piloto aí, Miqueias. O governador Gladys Cameli é um dos alvos da terceira fase da Operação Ptolomeu. Foi deflagrada na manhã desta quinta-feira pela Polícia Federal, com apoio da Controladoria Geral da União e também do Ministério Público Federal. Ele foi notificado na residência localizada no Lago Sul, em Brasília, onde cumpre a agenda do governo. De acordo com determinações do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, Cameli não pode manter contato com outros alvos, precisa apresentar o passaporte em até 24 horas, consequentemente, não pode ou está impedido de sair do país. Vamos então às informações da operação. Como eu falei, foi deflagrada hoje de manhã, quinta-feira, em 6 estados, entre eles o Acre. Aqui foram cumpridos mandados na capital, Rio Branco, Brasileia e Cruzeiro do Sul. Ao todo, 25 auditores da CGU, 10 auditores da Receita Federal e 300 policiais federais cumpriram 89 mandados de busca e apreensão autorizados pelo STJ. Inclusive em algumas secretarias, como a de Obras Públicas, a de Saúde, o Departamento Estadual de Estradas e Rodagem e o Instituto de Defesa Animal e Florestal, IDAF. Eram por volta aí de 11 horas da manhã e os agentes ainda estavam aqui, na Casa Civil, também alvo de busca e apreensão. Esses agentes também estiveram na casa do secretário da Fazenda do Estado, o Rômulo Grandidier, e na sede do Tribunal de Contas do Estado, o TCE. O STJ também determinou o bloqueio de 120 milhões de reais, com 70 quebras de sigilos bancários e fiscais, sendo 10 milhões do governador Gladys Cameli, entre veículos, imóveis e até mesmo uma aeronave. Acrescenta-se ainda, conforme o STJ, 31 afastamentos de cargo ou função pública, 57 publicações ou proibições, de contato com investigados e acesso a órgãos públicos
entrega de 57 passaportes, além de 15 empresas que tiveram as atividades suspensas. A Polícia Federal não divulgou os nomes dos alvos, muito menos das empresas. A Operação Ptolomeu, investiga corrupção e lavagem de dinheiro no alto escalão do governo do Acre. As duas primeiras fases ocorreram em dezembro de 2021. Na segunda fase, inclusive, a então chefe de gabinete de Gladys, Rosângela Gomes, foi presa pela PF por tentar obstruir as investigações. A gente acompanhou aí imagens das ações desses agentes durante a manhã desta quinta-feira e também fotos disponibilizadas pela assessoria da Polícia Federal. Vamos às notas, né? Algumas respostas. O governo do Acre resumiu apenas a informar, ou se limitou apenas a informar, que trata-se de uma sequência de investigações e finaliza reforçando o que está à disposição das autoridades. O Tribunal de Contas esclareceu que a presença dos agentes na sede da instituição está relacionada ao mandado contra um servidor efetivo que, à época das fases anteriores, estava cedido ao governo do Estado. A nota segue pontuando que o servidor está afastado por gozo de licença-prêmio e encerra afirmando que colabora com as investigações. A Polícia Federal informou que não concederá entrevista coletiva sobre a operação. O fato é que isso é um desdobramento da Operação Ptolomeu, como eu falei anteriormente, primeira fase, segunda em dezembro de 2021 e agora, em março de 2023, a terceira fase. Bom, obrigado ao Márcio e também à Neuvan pela produção do material. Aos poucos o Acre vai descobrindo que não se constrói um governo apenas com danças, né? É preciso eficácia das ações de governo. Quando não se tem eficácia, gera-se uma série de situações, possibilitando inclusive isso aí. Isso é perseguição política? Perseguição política de quem? Essa Operação Ptolomeu foi em 2021 a primeira fase dela. Perseguição política do presidente Bolsonaro, contra o Gladson Cameli? Os parlamentares federais que tinham da legislação passada, da oposição, era apenas Perpétuo Almeida e Léo de Brito. Perseguição política de quem? É importante, a democracia exige isso, né? Esse exercício, e a gente vai depurando. É bom que a gente vá vendo esses materiais para ir fazendo avaliações. É um pouco isso o espírito que move a colocação desse material novamente, além do evidente interesse público. Correto? Mas o assunto agora, inclusive para, digamos assim, nos blindar de situações semelhantes, o assunto aqui é educação. Correto? Vamos falar com André Quintela, ele que é CEO da Maple Bear Brasil, ele está mais próximo de mim aqui, vestido de branco, e o Fábio Melo de Andrade, o empresário da Maple Bear. Eu agradeço a participação de vocês aqui, a vinda de vocês, tanto ao Quintela quanto a você, Fábio. Fábio já esteve aqui conosco uma vez, não foi isso, Fábio? Sim, então, eu que agradeço muito, muito bom. A sua oportunidade. E o assunto aqui, educação, né? Queria saber de vocês o seguinte, o que vocês entendem como desafiador? Deixa eu começar com o Quintela, Fábio. O que você entende, Quintela, que seja desafiador no universo da educação? Entendendo o chão que você está pisando, né? Você está em Rio Branco, no Acre, Brasil. O cenário é esse que nós acabamos de ver, o cenário político. Ainda temos muito a melhorar para dar uma qualificada nessa nossa representatividade. Mas eu queria saber de vocês, o que vocês entendem como desafiador para o universo da educação? O primeiro, muito prazer, obrigado pelo convite de estar aqui. A nossa responsabilidade, de fato, é uma educação de qualidade. Então, quando você me faz essa pergunta, eu acho que a primeira coisa que a gente tenta sempre trazer, né, na nossa fala é como é que a gente demonstra confiança para as famílias, né? Então, acho que esse é um primeiro ponto, através de uma metodologia que, de fato, engaje e entregue um resultado eficaz e, além disso, um ambiente com muita segurança, no qual, né, claramente a família deixa os filhos por muito mais tempo, às vezes, daquilo que eles estão com os próprios filhos no dia a dia. Então, acho que esse é um desafio muito grande, como é que você mostra essa segurança, né, técnica, né, para você entregar uma qualidade educacional e uma segurança de ambiente, que isso passa por você ter pessoas treinadas, pessoas capacitadas,
que cuidem dos teus filhos assim como cuidariam dos deles. Então, acho que esse é um principal ponto que a gente tenta o tempo inteiro observar. E do ponto de vista da tecnologia, como é que agrega-se tecnologia para respeitar esse ambiente de desafios que se tem? Esse é um ótimo aspecto que a gente o tempo inteiro estuda muito. Então, a tecnologia ela tem que ser enxergada como um meio, não um fim. Eu tenho que utilizar a tecnologia de forma inovadora para fazer o acesso à educação, a levar a educação até a casa dos nossos pais, a fazer com que o aluno consiga absorver esse conhecimento, retroalimente esse processo do mindset dele e que ele consiga responder às habilidades pedagógicas que são exigidas dele. Não só simplesmente trazer uma tecnologia para que ele assista um vídeo ou alguma coisa desse tipo. A gente precisa usar a tecnologia de forma educativa. Eu me lembro que não é fazer um robozinho, um dronezinho para fazer o brinquedinho na sala. Aquele brinquedo ali é cheio de conceitos matemáticos, físicos, não é isso? Por exemplo, né, se você vai usar a robótica, você tem vários conceitos matemáticos, físicos, né, que você pode ensinar as técnicas, mas muito mais do que isso. Tem também o trabalho colaborativo, que você pode fazer com um par, você pode fazer a liderança acontecer também. Então, um aluno, por exemplo, dando algum tipo de instrução e, logicamente, a resposta a algum tipo de adaptação que acontece naquele momento. Então, os famosos, né, as famosas habilidades do século XXI, que a gente fala tanto, né, os soft skills, eles são extremamente exigidos quando você tem um mundo que é tão adaptado, né, o tempo inteiro. E a tecnologia nos faz pensar diversas coisas o tempo inteiro. Fábio, eu vou fazer uma provocação a você. Eu me recordo de uma situação que eu presenciei, né, numa escola privada aqui, ligada a uma igreja, à época, e durante o evento, um educador lá, que estava coordenando o encontro, falou a respeito do Monteiro Lobato. E me chamou a atenção porque ele falou assim, olha, apesar do Monteiro Lobato o ter personagens de matriz africana, alguma coisa do tipo, né, fazendo referência ao tio Barnabé ou ao Saci, enfim. Ele é um escritor muito, muito importante. Tudo. E aí aquilo ficou como um incômodo. Eu queria saber, eu estou perguntando isso porque vocês da Maple Bear utilizam muito, de forma acertada, o Monteiro Lobato como um autor fundamental para as nossas crianças, né? E ele é fundamental. Agora, eu queria saber de você o seguinte, o público, a família da Maple Bear, como é que recebe isso? Porque é preciso entender a nossa literatura, a nossa cultura, como é que é a formação do nosso povo, e é preciso respeitar. E muitas famílias têm o mesmo entendimento daquele professor de há tempos, que não dialoga com a importância do escritor. Como é que você administra isso? O primeiro de tudo, então, eu preciso desenvolver no aluno a vontade de pesquisar. Eu preciso despertar no aluno o interesse pela pesquisa. Porque a gente chega numa fase adulta que é só aí que a gente percebe que a gente vai ter que passar a vida inteira estudando. Hoje, um profissional, qualquer profissional de qualquer área, hoje, vamos pegar um médico que fica 3 anos, 2 anos sem se atualizar, ele está fora do mercado de trabalho. Então, isso significa o quê? Que esse médico vai ter que estudar muito e sempre. Sempre ele vai ter que estar se atualizando. E para que eu desenvolva um adulto dessa maneira, eu tenho que trabalhar com essa criança de modo com que ela goste de estudar, com que ela goste da pesquisa, com que ela se envolva com aquele ambiente. E aí, nós, na Maple Bear, a gente utiliza muito isso, muita leitura, muitos livros, faz com que as crianças realmente se aprofundem em diversas leituras, em português e em inglês. Monteiro Lobato é uma delas, vários escritores brasileiros. A gente entende, as pessoas às vezes questionam por que a gente não manda muito tarefa para casa. A gente, às vezes, não manda muitos exercícios de fixação porque a gente entende que a criança em casa é melhor que ela brinque, se divirta, que ela se suje. Mas quando a gente manda a tarefa para casa, essencialmente é leitura. Essencialmente tem um livro. Às sextas-feiras, a gente tem o hábito de sexta-feira, vai ser final de semana. Não vou mandar a criança ficar estudando o final de semana inteiro, mas ela vai ler. E, de repente, a leitura vai ser muito mais proveitosa do que uma série de exercícios de fixação de forma bitolada. Mas os pais compreendem? Porque nesse processo educacional, eu já estou convencido,
os educadores precisam pelejar mais, muitas vezes, com os pais do que com os filhos. É necessário uma mudança cultural, sabe? Você está falando uma coisa de extrema relevância. Infelizmente, e às vezes eu sou criticado por isso, muitos pais querem que o filho decore tabuada. Muitos pais estão preocupados com o vestibular que o menino vai fazer, se ele vai passar no Enem. A gente também tem essa preocupação, mas ela está em segundo plano. Quase uma consequência, né? Ela é uma consequência. A gente entende, inclusive, que hoje, se eu forçar um aluno a decorar uma tabuada, a fazer parte de processos que são robotizáveis, eu estou condenando esse aluno, essa criança, no futuro, ficar fora do mercado de trabalho. Porque tudo que é robotizável hoje, ele está suscetível a sair do mercado, vai ser substituído por uma máquina. Então, por que eu vou fazer o aluno decorar uma tabuada se ele pode estar tentando compreender, fazer sentido para ele a razão de uma equação? Eu não quero que o aluno decore a fórmula da equação. Eu quero que ele entenda que equação é um equilíbrio e quando eu pego um número positivo e jogo para o outro lado, ele sai negativo para se manter o equilíbrio. Então, o nosso aluno ele tem essa compreensão. Ele não está decorando, ele está entendendo. As coisas têm que fazer sentido para ele. Quando faz sentido, ele gosta, ele se envolve. E aí volta de novo naquele processo de gostar da pesquisa, se apaixonar pela pesquisa e entender que isso vai ser a vida inteira, por isso que os nossos alunos acabam se destacando. Inclusive, obviamente, em Enem, em provas aí... É uma consequência natural. Quando a pessoa entende o conceito, as outras coisas vêm de forma natural. Quintela e Fábio, vamos fazer um intervalo? A gente vai fazer um intervalo agora no Gazeta Entrevista e já voltamos, vamos continuar a conversa sobre educação aqui no programa de hoje.